Olá, eu sou o professor Zé Luiz, professor de Educação Física. Juntamente com o professor Márcio, realizamos um trabalho de pesquisa com os alunos do 6º, 7º e 8º ano, com o tema Jogos Olímpicos. Espero que vocês gostem do trabalho nessa semana cultural e científica. Bom vídeo a todos! Olá, eu sou Yuri, estudo no Colégio Nossa Senhora das Dores, sou do 7º ano B e hoje eu vou falar para vocês um pouco dos grandes atletas do Brasil nas Olimpíadas. Como muita gente sabe, o país não é o Brasil que tem muitas medalhas. Temos ao todo 108 medalhas, sendo elas 23 de ouro, 30 de prata e 55 de bronze. O atleta responsável pela primeira medalha de ouro olímpica do Brasil se chama Guilherme Paraense e ele conseguiu conquistar essa medalha no ano de 1920 na prova de tiro. Esse aqui se chama Adhemar da Costa. Ele foi responsável pela segunda medalha olímpica do Brasil, porém a medalha dele foi a de prata, conquistada no mesmo ano da do Guilherme Paraense na mesma prova. Esse aqui é o Tetsu Okamoto, responsável pela primeira medalha da natação brasileira, a medalha de bronze. Esse aqui é Adhemar Ferreira da Silva, ele é bicampeão olímpico, ganhou nos anos de 1952 e 1956, na prova do atletismo do salto triplo. Em 1980, Marcos Soares e Eduardo Penido foram campeões olímpicos disputando a modalidade vela. Em 1984, Joaquim Cruz conquistou mais uma medalha olímpica, no atletismo, na prova de 800 metros. O judoca Aurélio Miguel ganhou o ouro para o Brasil em 1988. Esse aqui é João do Pulo. Ele é ex-recordista mundial do salto triplo e ele é medalhista olímpico. Podemos considerá-lo um dos maiores atletas que o Brasil já teve. Em 1992, ganhamos no judô e no vôleibol masculino. Em 1996, ganhamos na vela e no vôlei de praia. Porém, em 2004, aconteceu algo impressionante. Em 2004, ganhamos algumas modalidades, mas o que mais ficou marcante foi o que aconteceu com Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele estava numa maratona, prestes a acabar uma corrida, e um padre, ele interrompeu ele. Ele ficou meio atordoado, mas conseguiu ainda acabar a corrida em terceiro lugar. Um tempo depois, o Comitê Olímpico anunciou a maior honraria da organização, a medalha Pierre de Coubertin. Legal, né? Em 2008 e 2012, ganhamos algumas modalidades, como atletismo, natação, voleibol feminino, judô e ginástica. Porém, até agora, eu ainda não falei nenhum ouro da seleção brasileira de futebol. Até que chegou 2016. Em 2016, foi o melhor desempenho do Brasil nas Olimpíadas. Conquistamos 7 medalhas olímpicas e conseguimos o tão sonhado ouro no futebol. Bom, essa foi a minha apresentação sobre os grandes atletas do Brasil nas Olimpíadas. Espero que todos tenham gostado. Tchau! Some dreams live on in time forever. Those dreams. Jogos Olímpicos foram sediados em 23 países. A Europa é o continente que mais aconteceram Jogos Olímpicos, foram 16 vezes. América do Norte 5 e Ásia 3 vezes. Jogos Olímpicos foram iniciados em Atenas em 1896. A chama olímpica vem da Grécia e viaja pelos países sede até chegar ao Estádio Olímpico no dia da abertura. A estreia da chama olímpica foi em Amsterdã em 1928. O menor estádio olímpico em Estocolmo
foi de 27 mil pessoas apenas. Foi a cidade onde mais ocorreram os Jogos Olímpicos, em 1908, 1948 e 2012. Foi um show de organização. Em 2008, em Pequim, foi uma das aberturas mais caras que já teve. O desfile de abertura em Londres, em 2012, foi o primeiro a ser representado por homens e mulheres. E lembrar que em 2016 as Olimpíadas foram no Rio de Janeiro. Até hoje foram 32 edições. A cada ano, suas cidades melhoram o turismo, o transporte, a segurança, a saúde, e isso se chama de legado olímpico. E em Tóquio era para ser a segunda vez, mas por conta da pandemia não teve, infelizmente. E foi adiado para 2021. Oi, eu sou o Caio do 7º ano B e hoje eu vou falar um pouco das medalhas olímpicas. Nas Olimpíadas da Grécia Antiga, os atletas eram premiados com uma folha de louro que dava gratificação a eles. Nas primeiras Olimpíadas de Verão em 1896, começou-se a premiação por medalhas, só que só eram dadas as medalhas de prata e bronze. A medalha de ouro só chegou em 1900 nas Olimpíadas de Verão de Paris. Era feita de óleo maciço e se machucava atletas e custava muito caro. Em 1932 iniciou-se a premiação por pódio e também iniciou-se a medalha de ouro com metade ouro e metade prata, porque ficava mais barato e não machucava os atletas. Michael Phelps foi o atleta que mais subiu ao pódio, com 28 medalhas, sendo elas 23 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. O brasileiro que mais subiu ao pódio foi Robert Scheidet, incluindo 2 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze, com 5 medalhas. Essas são medalhas que eram para ser esse ano as Olimpíadas, só que são das Olimpíadas do ano que vem. O diferencial dessas medalhas é que elas são todas recicláveis. Rapidamente, eu contei um pouco da história das medalhas olímpicas. Muito obrigado. De 1896 começava a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. O renascimento do espírito olímpico se deve ao francês Barão de Coubertin, motivado pelo seu ideal de educação através do esporte. Em 1894, apoiado pelo inglês Charles Herbert e pelo americano William Sloane, e na presença de representantes de 15 países, Barão fundou na França o Comitê Olímpico Internacional. Até hoje, esse organismo controla o mundo olímpico. Barão planejava a primeira edição dos Jogos para 1900 em Paris, mas o príncipe Constantino da Grécia ficou tão empolgado com a ideia que conseguiu organizá-los em 2 anos. Desde abril de 1896 foram inaugurados os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna no estádio Panathinaiko em Atenas. Do 6º ano A e estudo no Colégio Nossa Senhora das Dores. E hoje eu vim falar sobre o racismo nas Olimpíadas, principalmente com o preconceito do tom de pele negro. Bom, hoje eu vou falar de Jesse Owens, que nasceu em 12 de setembro de 1913 em Oakville, Alabama, Estados Unidos.
James Owens é mais conhecido por Jesse Owens, que foi um grande atleta líder civil norte-americano que participou dos Jogos Olímpicos de Verão em 1936, Berlim, Alemanha nazista, que foi aonde ele ganhou 4 medalhas de ouro nos 100 e 200 metros rasos, no salto em distância e no revezamento. Owens venceu Hitler, mas não venceu o preconceito. O Estádio Olímpico de Berlim, lotado, ecoava em apoio aos atletas alemães em meio aos gestos de saudações nazistas. Adolf Hitler assistia das arquibancadas de honra o que acreditava ser o triunfo da raça ariana. A cena retrata a Olimpíada de 1936. Os Jogos entraram para a história, mas não pela confirmação da supremacia branca que o ditador pregava, mas pelos feitos de Jesse Owens, um norte-americano negro que calou Hitler sem usar palavras. Mas não temos só os preconceitos, também temos as coisas contra o racismo. Tommy Smith e John Carlos, que ganharam as medalhas de ouro e bronze em 200 metros rasos, ergueram um punho com uma luva preta para saudar o Black Power enquanto soava o hino estadunidense. Isso, vamos mudar essas coisas horríveis contra o racismo. Atletas afirmam que nenhum dos 33 presidentes das confederações olímpicas brasileiras foram negros. Entre os principais dirigentes do Comitê Olímpico Brasileiro, todos são brancos. Esse preconceito é horrível e poderia muito bem mudar. Oi, meu nome é João Salgado e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês sobre os Jogos Olímpicos de 2016. Os Jogos Olímpicos de 2016 são conhecidos oficialmente como os Jogos da 31ª Olimpíada, mais comumente Rio 2016. Esse foi um evento multiesportivo realizado no segundo semestre de 2016, na cidade do Rio de Janeiro. O Rio foi a primeira edição dos Jogos Olímpicos sediados na América do Sul e a segunda na América Latina, depois dos Jogos Olímpicos na Cidade do México, em 1968. Em 2016, para variar um pouco, os Estados Unidos ficaram mais uma vez em primeiro lugar pela 6ª vez consecutiva, tendo a maioria das medalhas de ouro e nas medalhas em geral. A Grã-Bretanha terminou em segundo e a China terminou em terceiro. O Brasil conquistou 7 medalhas de ouro, terminando em 13º lugar. Um ano após as Olimpíadas, o legado permanece em grande parte sem uso. Com a crise econômica e com a falta de cuidado com o que foi construído para os Jogos Olímpicos de 2016, podem pôr todo o legado em risco. A Olimpíada ajudou a trazer melhorias para a cidade, mas ela nunca foi nem a salvação, nem a culpada de todos os problemas na cidade. Ao contrário, acho que ela trouxe muitos benefícios que valia a pena ter feito. Agora, é óbvio que tem que ter continuidade, diz o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes. E quem não se lembra do Parque Olímpico? É praticamente a primeira imagem quando se fala em Rio 2016. E havia muitos planos para a área depois dos Jogos, como a transformação da arena em escolas públicas e lugares para as formações de novos atletas, mas ainda não deu. Os locais onde aconteceram as provas de basquete masculino e luta, o velódromo e os centros de tênis, são do Ministério de Esporte e exclusivos de atleta. Depois de um ano, tem pouco uso e algumas competições agendadas. O calendário de provas do velódromo, que teve uma parte destruída por um incêndio, ficou prejudicado. A Arena 3 ficou por conta da prefeitura e uma parte é aberta aos públicos no fim de semana. Bye.